Ele tem um mérito que geralmente só os artistas ligados à comédia cearense conseguem ter. Permaneceu em cartaz com a mesma peça por 200 apresentações. Silvério Pereira tem 26 anos e está rodando o estado com o monólogo Uma Flor de Dama, peça baseada num conto de Caio Fernando Abreu. É uma das raras vezes em que a temática travesti esteve nos palcos cearenses. Aos 26 anos, ele desponta como um dos atores de mais sucesso no cenário artístico cearense. Com mais de 10 anos de carreira e há 5 em cartaz com o premiado espetáculo Uma Flor de Dama, não é mais adequado referir-se a Silvério Pereira como uma promessa. Nos jardins do Teatro José de Alencar, reduto do ator, ele contou como surgiu a personagem que carregou nas costas ao longo de 201 noites. O Dama da Noite eu já sabia que havia uma montagem dele para cinema. E ao ler o conto, eu já tinha começado a fazer teatro, já estava com mais ou menos 1 ano e meio que eu fazia teatro. E aí ao ler o conto, percebi uma certa... na forma como o Caio escreve, embora seja literatura, o próprio conto, ele parece que foi feito para teatro, ele parece ser uma dramaturgia. Silvério abriu o portão do submundo homoerótico por meio de uma figura de um travesti. Durante a fase de criação no laboratório, ele não apenas se apropriou das histórias dos travestis com os quais conviveu, como sentiu na carne a experiência de ser um deles. Eu me vi na necessidade de me travestir também, sair com elas travestido para esses espaços, para sentir na pele como era a reação, como é que as pessoas reagem. Então, assim, agora era diferente o ângulo. Não era eu observando como elas reagem com os travestis, mas observando como é que elas reagem comigo sendo travesti, né? Como é que eu, travesti, me comporto diante da sociedade, como é que a sociedade se comporta comigo. E isso foi primordial para a construção do personagem. Ao longo de meia década, o espetáculo passou por vários formatos e foi apresentado em diversos espaços. A gente já fez em rua, já fez em bares, e aqui no Teatro José de Alencar a gente fez no palco principal, quando a versão ainda era a versão monólogo, Uma Flor de Dama. E aí depois surgiu o convite da própria diretora do teatro, a Isabel Gugel, de fazer no porão do teatro, que é um espaço que fica embaixo do palco principal. E aí lá a gente chama que a gente brinca dizendo que é a concepção desclassificada, onde a gente bota o público de baixo, onde tem caipirinha, a gente serve caipirinha para o público, as pessoas já entram ao som de boate com um globo girando. E aí foi quando a gente começou a história do Cabaré da Dama, que começa o espetáculo com performances de travestis, para depois acontecer o espetáculo, que o espetáculo tem 50 minutos. Com o Cabaré da Dama, hoje a gente tem 2 horas de espetáculo. Tô para um lado, para o outro, para cima, para baixo. Fiquei com 2 dias com gosto ruim na boca. Eu tinha 7 anos. A roda faz isso porque tá fora dela. O ator já prepara a próxima montagem. O que a gente está pretendendo é uma coisa bem mais light mesmo para o espetáculo, assim, não perdendo a característica da parte de texto, porque tem essa parte de performances no início, depois tem uma parte de texto. Essa parte de texto a gente pretende deixar como está, mas o início sim, a gente quer mudar no sentido de que não serão performances de dublagens, né? Serão os travestis cantando mesmo. Aí a gente vai ter que selecionar alguns travestis que realmente conseguem cantar, que sabem cantar. A experiência de manter uma peça tanto tempo viva ensinou a Silvério não só sobre arte, mas também sobre como sobreviver dela. É muito difícil hoje sim atrair público para o teatro, mas eu acho que a gente deve buscar, nós como artistas devemos buscar alternativas para atraí-lo. E é isso que eu tenho feito com o espetáculo. O Silvério participa dessa nova geração da produção da cena cearense de um modo muito vigoroso, de um modo muito especial. Ele é um trabalhador da cultura na melhor acepção da expressão. Por quê? Porque ele tem muito claro na vida dele, no desempenho dele como artista, de que ele é um trabalhador e de que ele precisa viver do trabalho que ele realiza.